Olá, essa é a aula de correção e revisão do último assunto que foi enviado para vocês, que é orações coordenadas. É o assunto, o conteúdo das últimas videoaulas e é o conteúdo da última atividade enviada também. Foi enviada por e-mail ou vocês pegaram na escola? Essa questão eu não sei, mas pega a atividade aí para a gente corrigir, certo? Então, ao mesmo tempo que fomos corrigindo, nós vamos também revisando o assunto, tranquilo? Então, relacione as colunas de acordo com a classificação das orações coordenadas. Lembrando que as orações coordenadas são aquelas orações independentes, em que eu tenho uma preposição fazendo a ligação entre uma oração e outra, de uma forma que eu tenha uma coordenação entre elas. Tá? Então, as preposições, elas têm classificações, nós vimos aditivas, subjuntivas, adversativa, subjuntiva é outro assunto. Adversativa, aditiva, explicativa, as alternativas também, me deu branco agora, mas a gente vai lembrando. Então, vamos lá. Relacione as colunas de acordo com a classificação das orações coordenadas. Eu não vou comer hambúrguer, nem quero, nem tomar refrigerante. Isso daí é o quê? A alternativa, né? O nem aí, ó. Eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar amanhã. Esse mais é o quê? Esse mais é adversativa. Lembrando que a gente também tem as assindéticas, viu? Quando não aparece preposição. Oração coordenada assindética. Não tem preposição, né? Os anos passavam, a responsabilidade crescia. Ó, nem tinha, era para ter olhado. Já dei a resposta, né? Essa daí, ela não tem preposição fazendo essa ligação. Então, aí eu tenho uma oração coordenada assindética. Irei de avião ou pegarei um ônibus. Alternativa. Ficou doente, por isso não comparecerá à reunião. Isso aí é o quê? Explicativa. E tem o coisa embaixo, eu nem vi. Parei onde? Ela estava comemorando porque foi promovida. Não, a de cima é conclusiva, por isso é conclusiva. E a de baixo, que é porque, aí sim é explicativa, tá? Corrija aí. 2. Assinale as alternativas corretas quando as relações coesivas estabelecidas pelas conjunções em destaque no período. Quando eu digo relações coesivas, eu quero falar a relação de sentido, a coesão. Coesão é sentido. Então, eu só quero que você marque aí a alternativa de acordo com essa relação de coesão. Então, você vai marcar que está correta, certo? Ela é inteligente e estuda muito. O sentido é aditivo, né? O I dá sentido de adição. Eu quero que você marque a correta, né? Então, marca essa. Ela é inteligente, ou ele, não tô enxergando, mas estuda muito. O sentido conclusivo, não, né? Esse mais é adversativo. Não marca essa. Ele é inteligente, logo estuda muito. É adversativo? Não, logo é conclusivo. D, ele é inteligente por quê? Porque é explicativo, sim. Marca essa. Então, marca A e D. Tranquilo? Classifica as orações coordenadas sindéticas. Por que sindéticas? Porque vai ter aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa, alternativa. Não vai ter a assindética, porque eu quero que vocês marquem apenas as orações coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas orações que possuem preposições. E você vai identificar a classificação dessas preposições. Lembrando que a gente precisa ter muita concentração nesse assunto, porque desse a gente já começa na semana que vem as orações subordinadas. E orações subordinadas
é complicado. Se a gente não dominou a coordenada, vai ficar complicado entender a subordinada. Porque na subordinada eu vou ter coordenada e subordinada. Então, se eu não souber fazer a diferença, eu vou me atrapalhar. Então, primeiro vocês organizem aí a mente de vocês. Não entendeu? Revisa o vídeo, lê de novo, assiste de novo, quantas vezes for necessário, o tempo que não está faltando. Então, revisa, assiste 3, 4 vezes, põe para repetir, porque precisa ficar bem marcadinho. Apesar de que esse assunto nós já vimos ano passado, no finalzinho, mas o livro retoma e retoma por esse motivo, porque você tem que estar com isso bem claro na cabeça para poder passar para a subordinada, tá? Então, as coordenadas, elas possuem uma relação de independência no sentido delas. Eu posso ter, como o exemplo, vou pegar um exemplo daqui. Eu não vou comer hambúrguer, nem tomar refrigerante. Então, as duas orações, elas possuem um sentido independente. Eu queria ficar no litoral, mas tenho que trabalhar amanhã. Então, se eu tirar a preposição aí do mais, eu consigo entender a primeira, eu queria ficar no litoral. E consigo entender a segunda, tenho que trabalhar amanhã. Simples. As duas orações, elas possuem uma independência entre elas. Eu não preciso da primeira para compreender a segunda e não preciso da segunda para compreender a primeira. Por quê? Porque elas são orações coordenadas. Ou seja, elas possuem uma relação de independência no sentido. Então, para que colocar a preposição aí no meio? Para poder fazer o conectivo entre uma e outra, criar uma relação. Mas não é uma relação de dependência, é uma relação de sentido, porque elas são independentes. Lembram que eu disse para vocês? As subordinadas, não. Eu tenho uma oração principal e tenho uma oração subordinada. Uma vai depender da outra para poder ter o seu sentido amplo, o seu sentido completo. Diferente das coordenadas. Como eu expliquei agora, elas já possuem o sentido amplo, certo? Já possuem o seu sentido completo. Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Então, o sentido conclusivo, o sentido aditivo, o sentido alternativo, o sentido explicativo, né? Dessa daí. A gente parou na 3, né? Classifica as orações coordenadas sindéticas, como eu falei, orações que possuem a preposição. Se não tiver a preposição, elas são coordenadas assindéticas. Deve ter ventado bastante, porque há muitas folhas no chão. Isso daí é o quê? Explicativa. Porque oração coordenada sindética explicativa. Tem que colocar tudo? Sim. Penso, logo existo. Oração coordenada sindética conclusiva. Viajarei de ônibus ou alugarei um carro. Oração coordenada sindética alternativa. Ela está de... não enxerguei. Férias. Mas não viajou. Oração coordenada sindética adversativa. Mariana é rica e trabalha muito. Oração coordenada sindética aditiva. Tranquilo? Então, já pega aí a próxima. O próximo a gente já vai continuar. Beleza? Nossa revisão aí. Foco.